Olá! Abrindo a nossa série Gramática na Prática, destinada às colegas e aos colegas que ensinam língua portuguesa, neste episódio trataremos da construção prototípica de uma oração, enfocando o sujeito de modo mais incisivo e o predicado. Nossa atenção será sempre a de considerar a relação entre a classificação das palavras, ou seja, a sua natureza morfológica, em estreito diálogo com a sua combinação ou ordenação na oração, que é de natureza sintática, sem abrir mão do que é essencial no processo de interação entre as pessoas. Os efeitos de sentido pretendidos. É com esta intenção que preparamos esta série embasada em uma perspectiva morfossintática. Na prática, isso significa dizer que é preciso apresentar diferentes possibilidades de construção da oração para que os estudantes e as estudantes possam ultrapassar a memorização de fórmulas prontas que nem sempre correspondem ao que acontece na fala ou na escrita. O exemplo que visualizamos ao lado serve de ilustração para o que afirmamos. Se a nossa turma memoriza a regra de que o sujeito de uma oração sempre ocupa a primeira posição, como explicar o que ocorre em Nos olhos dela a meninice brincou? Um tipo de oração frequente em poemas da literatura clássica. É preciso, então, pensar em outras formas de tratar os dois grandes blocos que geralmente estão presentes em uma oração: o sujeito e o predicado. Em um dos livros de gramática, encontramos a definição de sujeito abaixo. Será que essa definição é suficientemente explicativa e reflete a realidade? Vejamos agora outras formulações. Sujeito corresponde sintaticamente ao elemento que expressa o sintagma nominal, antecede o verbo, determina a concordância com o verbo, é pronominalizado por ele, pode ser suprimido. Sujeito corresponde a um sintagma nominal que tem uma relação de compatibilidade com a pessoa e o número indicados pela marca de pessoa número do verbo. Não seriam essas definições mais interessantes no sentido de contribuir para explicar a exigência da concordância verbo-nominal na norma culta da língua e recobrir os casos de oração sem sujeito? Em relação ao predicado, adotamos a mesma condução. Observe as definições encontradas em um compêndio gramatical e no livro de uma linguista conceituada. Na definição de Neves, ressalta-se a importância do verbo no predicado, indicando propriedades ou construindo relações com seus argumentos e com os demais elementos do enunciado, ou seja, com o sujeito quando esse existir. Se considerarmos, por exemplo, o verbo soprar, fica claro que, por sua natureza relacional, ele seleciona um ou dois argumentos a depender do contexto da oração e não por si mesmo. Para ilustrar, vamos considerar a oração O vento sopra. Temos aqui a seleção de um só argumento, o sujeito da ação de soprar, o vento. Já em Um churrasqueiro sopra o fogo, temos a seleção de dois argumentos pelo verbo, o sujeito da ação de soprar, o churrasqueiro, e o complemento que está envolvido nessa ação, o fogo. Essa definição de relação não lhe parece mais apropriada? Com isso, não desprezamos o que se encontra nos livros de gramática normativa, mas sublinhamos que há lacunas ou até mesmo incorreções que precisam ser discutidas em sala de aula à luz do conhecimento científico da língua. O que fazer então para o estudo da estrutura prototípica da oração, sujeito e predicado? Propomos um percurso de estudo em sala de aula que encontra respaldo no trabalho da professora Heloísa Pilate, da Universidade de Brasília. Ela defende o emprego de uma metodologia de aprendizagem ativa da gramática da língua, detalhada no livro Linguística, Gramática e Aprendizagem Ativa. Essa metodologia tem os seguintes três princípios: o fato de que os estudantes e as estudantes chegam à educação básica já dominando a sua língua, portanto, possuem muito conhecimento linguístico, mas o que lhes falta é a consciência desse conhecimento linguístico e a adoção de critérios objetivos para analisá-lo e aplicá-lo. Por isso, é preciso que a docente ou o docente proponha atividades de diagnose para ter clareza do ponto de partida e das conquistas da turma ao final do estudo gramatical. A importância de as estudantes e os estudantes identificarem padrões básicos do sistema linguístico, que já dominam inconscientemente, para poderem usá-los de forma consciente nas atividades de leitura e escrita.
E, por fim, a promoção de habilidades metacognitivas para o aprendizado ativo da gramática. Isso implica o envolvimento e o protagonismo de cada estudante no processo educativo, para que, por si, aprendam a identificar quando já dominam algo e quando ainda precisam de mais alguma informação. Com esse alinhamento, Pilate propõe que na sala de aula as reflexões gramaticais sejam conduzidas em níveis de complexidade crescente, partindo do contato com as estruturas gramaticais por meio de materiais concretos, para que a turma possa manipular os conceitos básicos, entender o funcionamento da língua e ter contato com as propriedades linguísticas relevantes. Ela sugere, na obra mencionada anteriormente, variados recursos didáticos, com materiais recicláveis, tabelas sintáticas, oficinas de escrita e de práticas de análise textual. No vídeo de hoje, utilizaremos o recurso da tabela sintática. O ponto de partida será a entrega de uma folha com diversas orações. Em duplas ou trios, a turma terá que separar as orações, colar cada oração em um palito de picolé, como exemplo ao lado inserido, e criar agrupamentos, destacando quais foram os critérios utilizados para essa organização. Nesse momento, a professora ou o professor terá a oportunidade de avaliar os termos empregados, como sujeito, predicado, verbos, nomes, entre outros, e as funções que o grupo consegue identificar. Concluída a socialização do trabalho dos grupos, a professora ou o professor entregará uma segunda folha, contendo as mesmas orações, mas agora destacadas com cores diferentes. O desafio a ser lançado às duplas ou aos trios é, depois de separar novamente as frases, sem colá-las em nenhum palito, descobrir quais foram os critérios considerados pela professora ou pelo professor para o agrupamento de cores. Trata-se de um direcionamento para uma nova observação do fenômeno sujeito e predicado, mas agora com um outro nível de refinamento. Ao término da socialização das novas descobertas dos grupos, a professora ou o professor entregará a terceira folha, na qual se encontra uma tabela sintática com um exemplo já preenchido. O trabalho das duplas ou trios agora consiste em separar as partes de cada uma das orações coloridas e colá-las na tabela, mantendo as orações da mesma cor uma após a outra. Ao final do trabalho, a tabela ficará com uma ilustração ao lado. A mediação entre os pares nas duplas e trios e pela professora ou professor durante e ao final do trabalho será essencial para que os padrões possam ser observados em relação ao sujeito, de modo especial, e ao predicado. No caso da coluna sujeito, serão descobertos os 5 padrões da língua para esse lugar. O sujeito indeterminado, ficando a coluna em branco nas duas orações na cor rosa, o sujeito oculto, como se verifica nas orações em preto, nesse caso, diferentemente do sujeito indeterminado, a marca de pessoa, número do verbo permite inferir de quem se trata, o sujeito presente expresso por substantivos próprios ou comuns, seguidos ou não de artigo, e o sujeito presente expresso por pronomes pessoais. Na coluna predicado, também haverá espaços não preenchidos. Isso se dará nas situações que envolvem verbos intransitivos, ou seja, que não exigem argumentos posteriores a eles. Cabe ressaltar que nessa discussão é profícuo destacar a importância do verbo na oração. Além de oferecer pistas para a identificação, a indeterminação ou a inferência de quem é o sujeito da oração, o verbo principal também estabelece as características do próprio predicado, indicando se há ou não necessidade de argumentos posteriores, permitindo a discussão sobre a intransitividade ou a transitividade direta ou indireta. Na finalização da atividade, os grupos retomarão as orações que foram coladas nos palitos, agora com novos conhecimentos, e as inserirão uma a uma nos bolsos adequados do painel de gramática na prática. Nesse momento, é essencial que os grupos verbalizem os critérios escolhidos para inserir as orações em um ou outro bolso.
Uma dica importante para o reaproveitamento do painel para outros estudos gramaticais é afixar as categorias indicadas nos bolsos com fita colante que seja de fácil retirada. Aproveitando as mesmas orações e acrescentando outras, pode-se, por exemplo, estudar outros fenômenos linguísticos. No encerramento deste episódio, gostaríamos de sugerir a você os vídeos, os textos e os sites que estão apresentados nesta tela. As indicações constam na descrição deste vídeo. Inserimos também o acesso ao material apresentado neste nosso momento de compartilhamento de saberes. Até o próximo episódio!